É com muita alegria que eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Deixa eu dar um pequeno testemunho para vocês. Vocês irão ver a minha filha falando. Deus chamou a minha filha quando ela ainda estava no meu ventre. Pois quando eu estava grávida, Deus disse para mim que tinha um plano com ela entre as nações. E hoje nós estamos aqui no país de Gâmbia, na África, um país de nações. E quando eu vejo minha filha atuando dentro deste país, eu vejo que verdadeiramente se cumpre a palavra de Deus. Nós queremos falar para vocês sobre os desafios que nós temos aqui neste país. Qual é o nosso primeiro desafio? Porque essas crianças, elas não falam o inglês. Elas apenas falam os dialetos. Então, eis a nossa primeira dificuldade. Uma outra dificuldade que nós temos, a questão de centralizá-las em um ponto, para que elas possam ouvir com atenção a palavra de Deus. Porque nós não temos os meios suficientes. Nós não temos ainda um templo onde poder acomodar as crianças. Nós cultuamos a Deus debaixo de algumas palhas que foram confeccionadas. E tudo isso impede que as crianças elas se voltem com atenção para a palavra que está sendo dada. Temos ainda um outro desafio, é que muitas crianças, elas vêm para o trabalho sem alimento, elas não têm o seu café da manhã como nós temos. Nós temos em torno de 100 crianças e dessas 100 crianças, provavelmente 90 crianças venham para o trabalho sem sua primeira refeição. Temos ainda um outro grande desafio, a questão da educação. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus tem aberto os nossos olhos para enxergar essas dificuldades e começá-las a ensinar pela base, como por exemplo, princípios. Princípios, uma coisa bonita que elas têm aqui. Todas as crianças, quando elas nos encontram, a primeira coisa que elas fazem é nos cumprimentam com bom dia, com boa tarde, com boa noite. Porém, elas não têm aquela educação que nós entendemos que uma criança se faz necessário ter. Deus vem nos orientando para que nós possamos ensinar para elas princípios. Mas nós louvamos a Deus, porque na proporção que Deus vai nos dando o entendimento e o discernimento de conhecer estas dificuldades que eu acabei de falar, nós já temos realizado alguns trabalhos com elas. Inclusive a minha filha, ela tem participado com os fantoches, contando umas historinhas bíblicas para elas compreenderem de fato o que é uma educação, porque também a Bíblia fala de educação. E isso nós temos trabalhado. E estamos trabalhando por quê? Porque nós compreendemos que o número de crianças que nós temos hoje, se nós centralizarmos no coração dela a palavra que vai produzir, amanhã nós teremos um jovem, depois nós teremos um adulto e depois nós teremos uma igreja bem fortificada aqui no país de Gâmbia. Teremos também uma nação e quem sabe desta nação eles se expandirem para outras nações. Para vocês terem uma ideia, as crianças daqui, os pais já incentivam eles desde pequenininho às crendices. Eu estava vindo agora de uma reunião com a minha filha e ela disse assim para mim, mãinha, as crianças daqui, elas têm muitas coisas que não são bíblicas. Como, por exemplo, uma criança chegou para ela e disse assim, Loruama, ali é um cemitério. Se eu apontar para aquele lugar dizendo que ali é um cemitério, eu vou ter a minha mão recolhida. Então, isso são coisas que da cultura deles, eles inculcam na mente deles coisas que de fato não são verdades. Outra coisa, desde que as crianças nascem, os pais eles já colocam uma correntezinha na cintura com o nome de Juju, que é um feitiço. E ali as crianças vão crescendo com aquilo dali. Outras carregam no pescoço. Os pais dizem que é para proteção
como que se a proteção deles não estivesse no Deus a quem nós servimos, mas estivesse justamente atrelada àquele item que eles usam no corpo. Então, não é fácil. Quando nós chegamos aqui, foi muito difícil para mim. Hoje, o meu coração de mãe já goza uma certa paz, já goza uma certa tranquilidade, porque desde que minha filha nasceu, eu sempre caminhei com ela para a casa do Senhor. Sempre, sempre. Desde os 2 anos de idade dela, que eu já deixava ela no círculo de oração aos sábados, no domingo na escola dominical. E como vocês sabem, nós temos um conjunto infantil aí na igreja para cantar os hinos de louvores a Deus durante os cultos. Mensalmente existe culto de criança. Nós temos conferências com crianças, temos congressos com crianças. E aqui nós não temos. Então, no começo foi muito difícil, porque minha filha ainda não tem isso aqui. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem cuidado da minha filha de uma forma soberana, de uma forma grandiosa. Agora deixa eu ler um versículo da palavra de Deus. Está no livro de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não despreze o chamado de Deus. Deus abençoe a todos e que fiquem na paz em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu sou Loruama, tenho 11 anos e sou missionária no país de Gâmbia, na África. Apesar de eu ser criança, eu sei que Deus tem me chamado para fazer uma obra, pregar o Evangelho. Bem, eu já tenho realizado algumas atividades nas aldeias onde nós estamos trabalhando, usando fantoches para contar historinhas bíblicas para as crianças. E isso tem sido maravilhoso para mim. E crianças, não se esqueçam, Deus te chamou para uma missão. Beijo, tchau.